Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas bem vocês estão assistindo isso. Meu nome é Priscila Oliveira, sou advogada e vocês encontraram certo, tá? É Priscila mesmo, tem esse acento aí, mamãe botou que é pra poder dificultar. Minha sílaba tônica é a primeira, então virei uma proparoxítona e como toda proparoxítona eu sou acentuada. Tenho alguns anos já de atuação e estou aqui para falar com vocês sobre a parte normativa da legislação da saúde no curso Quebrando a Banca Saúde, da Potter Social, certo, pessoal? Primeiro eu queria dizer que nós vamos tirar as questões desse livro, olha, Quebrando a Banca Saúde. Se você resolver as questões desse livro, se você conseguir entender todas as questões que estão nesse livro, você mata qualquer questão de concurso relacionada a essas três disciplinas, da Lei 8080, 8142 e 7508. Ok, pessoal? Eu trouxe para vocês três questõezinhas aqui, uma de cada tema, para a gente poder trabalhar o que normalmente é cobrado nas questões. Então nós vamos começar com, nesse livro aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, página 75, questão 53. Foi um concurso que foi feito em 2016 pela banca EBSE do Pará e a banca foi a OCP. Aliás, o concurso foi da EBSE e a banca foi a OCP. Pessoal, a questão trata sobre, basicamente, os campos de atuação do SUS, ele traz a participação da iniciativa privada, ele traz os consórcios municipais, então dá pra gente trabalhar algumas coisas que estão lá na Lei 8080, tá, pessoal? Vamos lá, vamos começar. De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica, Lei 8080/90, assinale a alternativa correta, ele quer a correta, né? Então vamos lá. Letra A. As ações de serviço de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Certinho, pessoal. Isso aqui a gente já tem o nosso gabarito, a letra A. Mas vamos falar um pouco sobre isso, né? Vamos discorrer um pouco sobre essa participação complementar da iniciativa privada. Pessoal, a gente sabe que a iniciativa privada ela pode participar do SUS de forma complementar, né? Como o nome já está dizendo aqui. O que significa essa participação complementar? É o seguinte, eu não posso simplesmente contratar qualquer serviços pelo SUS, qualquer serviço de saúde com a iniciativa privada, não. Eu tenho que ter requisitos para isso. Quais são? O SUS não dispor daquele serviço que ele está contratando ou ele tem insuficiência de recursos. O usuário está necessitando daquele serviço, o SUS não tem como atender, ele pode conveniar ou contratar com a instituição privada, né, com a iniciativa privada, desculpa. Só que aí a gente tem mais algumas peculiaridades. Por quê? Porque nessa contratação com a iniciativa privada, eu tenho que dar preferência às instituições filantrópicas e às instituições sem fins lucrativos. O que significa? Que se eu tiver uma com finalidade lucrativa e uma sem finalidade lucrativa, eu tenho que dar preferência a essa que não tem finalidade lucrativa. Mas supondo que nem a filantrópica ou sem atividade sem finalidade lucrativa dispõe do serviço que eu estou precisando no SUS, que o usuário está necessitando do SUS, ou também não tem insuficiência para atender o usuário, aí eu posso contratar com a iniciativa privada que tenha finalidade lucrativa, entendeu? Porque eu não sou proibida disso, eu tenho que dar preferência. Certo? E aí vai ser feito através de convênio ou contrato administrativo. Normalmente, nessa situação de ser uma entidade com finalidade lucrativa, é feita através de um contrato administrativo, que tem toda uma proteção maior da legislação, tem as cláusulas exorbitantes, tem a prevalência do interesse público. Então, a gente sabe que tem que ser utilizado um contrato administrativo, não pode ser um contrato civil qualquer. E aí a gente tem a iniciativa privada também da saúde na saúde suplementar, né? Mas aí é aquela parte que é de planos de saúde privados, né? Pagos, que a gente conhece como Unimed, como Amil, Camed, enfim, vários que tem aí pelo mercado. Esses são a iniciativa privada na saúde, mas de forma suplementar. Não é que eles não tenham nada a ver com o SUS, eles não integram o SUS, mas eles têm que obedecer os princípios, as diretrizes e as normativas da Lei 8080, porque ela se aplica a todos os serviços de saúde, serviços e ações de saúde no âmbito nacional de forma generalizada, certo? Então tá, letra A já é o nosso gabarito, vamos marcar aqui como a correta, mas vamos continuar para saber se realmente é a correta, o que é que está errado nas outras, vamos lá. Letra B. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, individual ou coletiva, com finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Pessoal, isso aqui que ele deu o conceito não é de vigilância sanitária, aqui é a vigilância menina, que letra feia. Enfim, epidemiológica, é a vigilância epidemiológica,
epidemiológica. Caramba, como minha letra fica feia nessa lousa. Mas é isso mesmo, pessoal, faz parte, né? Eu só escrevo com letra de forma e ficou assim uns garranchos. Mas vocês entenderam, né? Vigilância epidemiológica, isso é o conceito de vigilância epidemiológica. Qual é o bizu para você saber a diferença entre epidemiológica e vigilância sanitária? Vou lá dar uma dica de ouro aqui para vocês. Quando a gente fala de vigilância epidemiológica, a gente sempre lembra das condicionantes e determinantes da saúde, certo? Que são as alemãs treta, a gente dá esse bizuzinho lá no curso regular, que elas vão influenciar, inclusive, nos níveis de desenvolvimento do país, certo? Mas as condicionantes e determinantes, essa mudança nos fatores, a gente liga à vigilância epidemiológica, assim como a prevenção e controle de doenças ou agravos. Eu vou dar um exemplo para vocês da vigilância epidemiológica, para ficar mais claro. Quando a gente tem os surtos de uma doença, de uma doença ou de algum agravo endêmico, como por exemplo Zika, chikungunya, quando surgiram, né, a gente tinha de dengue, né, a gente já estava trabalhando na vigilância epidemiológica com a dengue, e aí surgiram surtos de outros agravos provocados pelo mesmo mosquito, né, e aí a gente começou a ter mudança nesses fatores, né, mudança nas medidas, na recomendação das medidas de prevenção dessas doenças e agravos. Vigilância sanitária trabalha com essa parte, certo? Então o bizu para lembrar da vigilância epidemiológica, desculpa. Então o bizu para lembrar da vigilância epidemiológica é que a questão vai trazer essa palavra, condicionantes e determinantes da saúde, e vai trazer controle de doenças ou agravos, certo? Então o item aqui também está incorreto, vamos para o próximo. Letra C, vamos entender se a C está certa ou errada, vamos lá. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Pessoal, isso aqui é o conceito de vigilância sanitária. Olha aqui, ele fez uma troca aqui, né? Aqui é a sanitária. Que letra maravilhosa. Uau. Espero que vocês estejam entendendo aí do outro lado. E aí, qual é o bizu de lembrar da vigilância sanitária? Ela sempre vai trazer, sempre vai tentar diminuir, eliminar ou prevenir riscos à saúde e também decorrentes do meio ambiente. Pessoal, quando a gente fala da vigilância sanitária, é quando a gente tem a noção da amplitude do SUS. Porque eu vou lhe fazer uma seguinte pergunta. Você pensa aqui assim, ó, vamos pensar aqui comigo. Eike Batista, eu não sei se ainda é milionário, mas já foi um dos grandes milionários do país, ou o maior milionário do país. Você acha que o Eike Batista, fazia a utilização do SUS? Aí você vai dizer assim, óbvio que não, ele nunca foi no hospital público na vida dele. O problema do seu pensamento é que o SUS não é só um hospital público, não é só a rede pública de atenção emergencial ou de atenção de promoção da saúde. O SUS ele também trabalha a prevenção da saúde. Então, quando a gente trabalha a prevenção, a gente tem outros fatores que são considerados. Exemplo, a vigilância sanitária, ela é responsável por fazer a análise de conformidade, de validade, para saber se o produto realmente é possível ser colocado em circulação. Vou dar um exemplo simples para vocês. Você vai toda semana, todo dia, não sei com que regularidade, com certa frequência você faz a utilização dos serviços do SUS. Quando você vai no supermercado e você compra algum enlatado, lá tem o prazo de validade, tem o registro da Anvisa. Quando você vai na farmácia e compra um remédio, lá tem que ter o registro da Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então ela está atuando o quê? Para prevenir riscos à saúde. A gente elimina e diminui, mas também tem que atuar na prevenção. Então o SUS, ele pega a gente de forma ainda que indireta nas pequenas coisas do dia a dia. Então todos fazem a utilização do SUS, ainda que de forma indireta, através da vigilância sanitária. Ok, pessoal? Então, letra C está errada. Vamos para o item D. A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere ao trabalhador vítima de acidente de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da Seguridade Social, não está no campo de atuação do SUS. Pessoal, o item está equivocado porque a gente tem a vigilância em saúde do trabalhador, tá? É um campo de atuação do SUS, sim, a vigilância do trabalhador, né, da saúde do trabalhador, e é justamente para evitar, né, para prevenir acidentes de trabalho. Quando ele diz aqui que por se tratar de matéria da Seguridade Social, não se aplicaria, certo? Não está dentro do campo de atuação do SUS, a gente precisa lembrar o seguinte: a Seguridade Social, ela é a assistência
Social, ela é a Previdência Social e ela é a Saúde. As três compõem a Seguridade Social, estão lá dentro do capítulo da Ordem Social da Constituição, certo? Então a gente tem sim a saúde do trabalhador como um campo de atuação do SUS aqui especificamente dentro da saúde, certo? Mas a gente também tem a questão dos acidentes de trabalho mais relacionada aos trabalhadores empregados, né? Não só empregados, mas dos trabalhadores de uma forma geral, para a prevenção e como agir em casos de acidente de trabalho, essas coisas, que vai ser capitulado lá na Previdência Social, através das leis 8.212 e 8.213, certo, pessoal? Então, o item está equivocado, porque sim, é um campo de atuação do SUS, a saúde do trabalhador, tá? Quando ele diz aqui que não está... Ai, gente, a caneta aqui é novidade para mim. Desculpa aí qualquer coisa, estão me adaptando. Letra E. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única. O começo aqui está direitinho, certo? Os municípios podem sim constituir consórcios para desenvolver conjuntas as ações e serviços de saúde para facilitar, inclusive, a implementação das políticas do SUS, mas essa parte aqui que diz que não aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única está errado, porque aplica-se sim, tá, pessoal? A direção única, o que significa direção única? O SUS, o nome já está dizendo, é Sistema Único de Saúde. Por mais que ele seja regionalizado, que ele seja capilarizado, ele ainda assim é um sistema único. Então ele tem uma direção única. Mas isso não significa que eu vou ter uma direção única centralizada em um único canto. É uma direção única descentralizada. Como isso acontece? Eu tenho a direção única do SUS no âmbito federal, eu tenho a direção única do SUS no âmbito estadual e eu tenho a direção única do SUS no âmbito municipal, certo? E aí é o que eu tenho. O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde. Como é que acontece nos consórcios municipais de saúde? Como tem vários, né, normalmente para ser um consórcio tem que ter pelo menos a reunião de 2 ou 3 municípios, eu não sei exatamente o mínimo, mas não é só um, obviamente, então não seria um consórcio. Então eu vou ter que ter uma eleição, é assim que acontece. Faz-se uma eleição dentro dos gestores daqueles municípios para daí ser retirado a direção única do SUS naquele consórcio, tá, pessoal? Então o item está incorreto porque se aplica sim a direção única. Com isso a gente terminou aqui a questão que trata da Lei 8080, questão bem interessante porque ele traz os campos de atuação do SUS, fala dos consórcios, né, municipais de saúde e ainda traz também a participação da iniciativa privada nas políticas públicas de saúde, certo? De forma complementar. Pessoal, eu vou tratar agora com vocês sobre a Lei 8142. Essa lei, ela é importantíssima, é a lei da participação popular, é a lei da participação comunitária, é o controle social na gestão do SUS, certo? E por que é tão importante? Porque, pessoal, pensa comigo, a Constituição de 1988, ela trouxe a saúde dentro do seu texto, de forma expressa, dizendo que é um direito de todos e um dever do Estado, certo? Então, a partir do momento que eu tenho uma política de saúde, eu preciso ter um controle disso. Por que é importante a Lei 8142? A gente veio, a Constituição de 88, ela veio pós um período autoritário, né? Um período que a gente não tinha sequer liberdade de manifestar o pensamento, quem dirá de fazer controle de alguma coisa. Então, o fato da gente ter mudado para um sistema democrático e ter abolido essa parte de autoritarismo fez com que a gente, na nossa Constituição, ela inclusive tem um apelido de Constituição Cidadã, por isso, porque ela privilegia e ela enumera diversos direitos políticos. No Brasil, quando eu digo direitos políticos, tá, pessoal, não é só ligados à política, não, direitos políticos dentro das políticas públicas mesmo. No Brasil, a gente tem muito a necessidade de ter as coisas pautadas na lei. Se não tiver na lei, não está no mundo, né? No direito a gente sabe que não é bem assim, porque tem os princípios e tal, mas no dia a dia, se não tiver uma lei obrigando, a pessoa nem cumpre. Tanto que a gente precisou de uma lei para dizer que o hospital tem que deixar em um local público acessível os direitos da gestante e de acompanhante. Poxa, tem que vir uma lei para alterar outra lei para dizer que tem que ficar visível para poder a pessoa realmente exercer o seu direito, é um pouco demais, não é? Mas é assim que funciona aqui. Então, essa
lei ela veio para garantir a participação popular, o controle social. Ela trata também da transferência de recursos, né, através dos fundos municipais, estaduais e o Fundo Nacional de Saúde, e o controle também desses fundos, né, porque a população pode fazer esse controle estilo auditorias, mas que não chega a receber esse nome. Mas aqui a gente fala dos conselhos, e o que é mais importante para a prova é essa parte da participação popular mesmo. Normalmente é o que é mais cobrado, inclusive do que as transferências de recursos. E como é que essa participação popular ocorre? Através de conferências e através dos conselhos de saúde, assim como através também da fiscalização dos fundos, né? Então vamos lá, vamos tratar dessa questão aqui e vamos saber o que é que ela diz. Ela está lá na página 86 e a questão 77, tá, pessoal? O concurso foi de 2016 da SMS aqui do nosso estado, Ceará. Eu creio que tenha sido a Secretaria Municipal de Saúde aqui. Quem fez a prova foi o Instituto INPA, né? Que é, inclusive, da Prefeitura de Fortaleza, o INPA. Então vamos lá. Sobre as instâncias colegiadas do SUS, ele quer saber das instâncias colegiadas, então a gente já sabe que é conferências e conselhos de saúde, tá? De acordo com a Lei Federal 8142/90, marque a alternativa correta. A Conferência de Saúde reúne-se-á a cada 2 anos, com representação dos gestores e trabalhadores, para avaliação da situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação do plano de saúde nos níveis correspondentes convocada pelo Poder Executivo. Pessoal, primeiro ponto, são 4 anos, não são 2 anos, certo? A Conferência de Saúde reúne-se-á, a cada 4 anos, com representação dos vários setores sociais, certo? São os vários setores sociais, não são representação dos gestores e trabalhadores. Aí sim, para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes de formulação, tal, convocadas pelo Poder Executivo, e aqui essa convocação é ordinária ou extraordinariamente por esta conferência ou pelo Conselho de Saúde, certo? Então, o item está equivocado, já começa dizendo que são 2 anos, na verdade são 4, e a representação com representação de vários setores sociais. Letra B. Conselho de Saúde em caráter consultivo e participativo, órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Pessoal, a questão está errada, vamos saber por quê agora. Ele tem caráter consultivo e participativo? Não. Ele tem caráter permanente e deliberativo. É permanente. O Conselho de Saúde ele é permanente e a sua participação é de forma deliberativa. Gente, a minha letra é muito feia nessa lousa, eu estou impressionada. Espero que vocês estejam entendendo aí do outro lado. Mas vamos lá. É um órgão colegiado, sim, composto por representantes do governo, sim, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. E aí a gente tem que chamar a atenção para essa participação dos usuários. É assim, ele é em paridade, né, a participação dos usuários, a representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Que é que isso significa? Como é que eu faço esse cálculo aí dessa paridade em relação ao conjunto? Porque assim, se eu digo que é paritário, então se eu tenho 100%, vai ser 50% para um, 50% para outro, certo? Só que aí eu tenho 4 categorias, então eu teria essa divisão em 25% para cada, certo? Já que eu tenho 4 categorias, distribuição paritária seria em partes iguais, 4 dividido por 100 dividido por 4 vai dar 25. O que acontece? Quando ele diz que é paritário em relação ao conjunto dos demais segmentos, eu estou dizendo o seguinte: usuários eu tenho que ter obrigatoriamente 50%. Os demais, os outros 3 segmentos, vão se dividir nos outros 50%. E como é que acontece essa divisão? Que não está na Lei 8142, mas está numa resolução do Conselho Nacional de Saúde. Esses 3 segmentos vão ficar assim, representantes do governo e prestadores de serviço vão ficar com 25% da fatia de representação. Deixa eu escrever mais para cá, que tá ficando muito apertadinho. Governo e prestadores de serviço vão ser 25% dos representantes. Já os trabalhadores da saúde
vão representar os outros 25% do conselho. Então, a gente vai ter um conselho formado por 50% de usuários, 25% de trabalhadores da área da saúde e os outros 25% entre representantes do governo e prestadores de serviço, ok? Isso vai estar lá na resolução 423 do Conselho Nacional de Saúde. Então, o item está incorreto, né, pessoal? Mais uma vez, porque o conselho ele é permanente e deliberativo. Letra C. A representação dos gestores nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais usuários. Não é, desculpa, errei de novo. Não é dos gestores, é dos usuários. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Ok, pessoal? Deixa eu deixar aqui marcada para vocês verem que tem os erros, né? Gestores, que é vários setores sociais. Certo? Letra D. A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidos em regime próprio aprovado pelo respectivo Conselho. Perfeitinho! A nossa item correta, letra D, está lá no parágrafo 5º. Parágrafo, pessoal, é essa cobrinha aí, ó. Parágrafo 5º. Essas duas cobrinhas aqui chamam-se parágrafo. Na lei não vai estar escrito parágrafo, nem que seja o primeiro. Nem, quando é único, ele bota parágrafo único. E quando a gente tem os algarismos romanos, são os incisos, tá? Eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Do 1 ao 10, eu falo de boa, sem precisar pensar muito. Mas, aliás, ainda penso um pouquinho no 4 e no 6, porque eu achei eles bem parecidos, né? O 4 e o 6. Mas, daí pra frente, gente, são 10 anos de profissão e eu ainda tenho que parar e pensar para poder dizer o inciso, pensando no algarismo romano, no número romano. Sou ruimzinha de matemática, que são bichinha. Então, pessoal, nosso gabarito letra D está no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 8142/90. E aqui a gente terminou essa questão, né, da Lei 8142/90. Vamos passar agora para o Decreto 7508 e o decreto que veio para regulamentar a Lei 8080. Aí você pensa o seguinte, ó, se o decreto vai regulamentar a 8080, então ele vem logo depois da 8080. 21 anos depois da promulgação, aliás, da Constituição foi em 88. 21 anos depois da publicação da 8080, foi que veio o decreto para regulamentar essa lei. E aí esse decreto, pessoal, ele traz, logo no artigo 2º, ele traz lá uma série de coisas, de conceitos, né? O que é que ele considera região de saúde, mapa de saúde, porta de entrada, tem lá contrato organizativo, tudo que ele já traz lá a definição. Aí ele vai tratar também dos protocolos clínicos, da relação dos medicamentos essenciais, da relação dos serviços e ações de serviços em saúde. Ele vai tratar do contrato organizativo, ele vai tratar das regiões de saúde, enfim, ele é bem amplo, ele realmente dá uma esmiuçada ali na questão da regionalização e da hierarquização, que está lá previsto na 8080. E aí, o que é mais cobrado em prova, que eles costumam, eu não vou dizer que sempre, mas quase sempre que cai esse decreto, cai isso, ou alguma coisa relacionada a isso, é as regiões de saúde. Inclusive, às vezes, eles até tentam confundir com os mapas de saúde, essas coisas. E aí as regiões de saúde também, às vezes, eles tentam complicar vocês com as portas de entrada. Mas então vamos lá. Primeira coisa, qual seria o conceito de região de saúde? Vamos ler o conceito antes de resolver a questão, porque a questão trata disso aqui, e eu quero que vocês tenham isso em mente. Região de saúde é um espaço geográfico contínuo, formado por um agrupamento de municípios limítrofes, ou seja, é uma região de municípios próximos ali, que tem algumas peculiaridades semelhantes, né? Tem algumas semelhanças. Eles têm, por exemplo, identidades culturais, econômicas, sociais, certo? Uma rede de transporte intermunicipal, uma rede de comunicação intermunicipal. E aí, essas regiões de saúde, elas têm por objetivo, né, por finalidade, integrar a organização, planejamento e execução das ações e serviços de saúde do SUS. O que significa efetivamente isso que eu acabei de ler para vocês, que eu acabei de dizer para vocês? Significa que eu vou criar uma região de saúde, onde eu vou reunir vários municípios para facilitar a implementação e a efetivação, a execução das políticas sociais de saúde, certo? Das ações dos serviços de saúde. A região de saúde é isso. Aqui no Ceará a gente tem em torno de 22 regiões de saúde,
Daí é dividido entre macro-regiões, micro-regiões, e vão fazer uma reformulação em relação a isso, porque já ia ser feito, aí veio a pandemia e aí eles deram uma paralisada aí no processo. Mas o nosso secretário de saúde está querendo rever essas micro e macro regiões, dar uma mudança, fazer uma mudança aí por conta da complexidade de algumas regiões de saúde, certo? Olha, eu posso dar como exemplo de região de saúde. Tem região de saúde Baturité, Maracanaú, Caucaia, são várias, são 22, né? Então, que pega ali todos aqueles municípios, todos não, né? Que pega ali vários municípios vizinhos ali no entorno. Então a questão ela tá na página 107, a questão é a 117, tá? Foi feita em 2015, o concurso da EBSE de São Paulo, pela banca AOCP. Para ser instituída a região de saúde, deve conter no mínimo. Então ele quer os requisitos mínimos para uma região de saúde. O que é que precisa ter para uma região de saúde? Lá no artigo... Gente, agora me pegou. Acho que é no artigo 5º que diz quais são os requisitos mínimos da região de saúde. Então, o que é que eu vou dizer aqui para vocês? Existem as portas de entrada e existem os requisitos mínimos numa região de saúde. O que é importante vocês saberem da região de saúde? Eu vou ter uma série de municípios que vão estar ligados por conta daquela região de saúde. Então, aquela região de saúde ela vai ter que atender vários municípios, a população de vários municípios. Então, ela tem que ter uma estrutura mínima. Então, vamos lá, eu preciso ter atenção primária, eu preciso ter um médico da família que vá atender aquela região. Eu preciso ter urgência e emergência. Se uma pessoa se acidenta e eu sou uma região de saúde, eu não tenho como atender uma pessoa que está acidentada, tem que ter urgência e emergência. Tem que ter atenção psicossocial, que é da saúde mental, né? Que a gente sabe que também é uma porta de entrada. Essas três que eu acabei de falar são portas de entrada, são os atendimentos iniciais do SUS, que eles referenciam para formalizar a hierarquização do SUS. Você dá entrada no serviço pelas portas de entrada, você é referenciado e vai para a atenção secundária, você é referenciado e vai para a atenção terciária, certo? Então, sim, voltando aqui, nós temos essas três, né, atenção à saúde mental. Eu preciso ter um atendimento ambulatorial especializado e hospitalar, ou seja, eu preciso ter uma estrutura mínima para que eu possa atender aquela região, dando uma efetividade das ações de saúde sem necessitar ir para grandes centros. Eu preciso ter pelo menos um atendimento ambulatorial especializado, eu preciso ter pelo menos um atendimento hospitalar, eu preciso pelo menos poder fazer um curativo de um acidente, eu preciso pelo menos poder bater um raio-x, certo? Então a região de saúde ela tem que ter isso é um requisito mínimo, além da vigilância em saúde. Quando eu falo vigilância em saúde, ele generaliza todas as vigilâncias como vigilância em saúde. Então a gente vai ter a vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Só que para ter como requisito mínimo, ele não traz uma ou outra. Ele traz vigilância em saúde. Então as três estão dentro desse conceito de vigilância em saúde, certo? Então agora vamos ver qual é o item aqui que dá a nossa resposta. Atenção primária, ok. Atenção psicossocial, ok. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, ok. E vigilância sanitária. Não, pessoal, aqui a gente é vigilância em saúde. É só esse o erro do item? Ele esqueceu de colocar a urgência e emergência. Eu tenho que ter, é requisito mínimo. Se eu não tiver isso, eu não posso ter uma região de saúde. Não pode ser instituída uma região de saúde. Letra B. Urgência e emergência, ok. Atenção psicossocial, ok. Vigilância sanitária, novamente, não. É vigilância em saúde. E atenção hospitalar, ambulatorial e hospitalar, ok. Então, mais uma vez, a gente está com o item incorreto por falar de vigilância sanitária e está com o item incorreto porque dessa vez ele esqueceu a atenção primária. Ele falou da urgência e emergência, mas não trouxe a atenção primária. Gente, a atenção primária... Eu vou dar um exemplo de atenção primária para vocês, posto de saúde. Posto de saúde, você vai lá e tem as consultas, isso é atenção primária. Aí chega lá na consulta, o médico pega e diz assim, não, você precisa fazer um exame, você precisa ir para o oculista, porque na verdade você está com problema de vista, sua dor de cabeça, sua enxaqueca é problema de vista. Então eu vou lhe referenciar para você ir para o oculista. Ou seja, quando eu vou para uma consulta especializada, aí eu já sou referenciada para a atenção secundária. É assim mais ou menos que funciona, é assim mais ou menos não, é assim que funciona a hierarquização do SUS, tá? Voltando aqui para a questão. Letra C, atenção primária, ok. Urgência e emergência, ok. A atenção epidemiológica não, pessoal. A gente tem a vigilância epidemiológica dentro da vigilância em saúde, mas como eu disse, ele não especifica, para ter uma região de saúde, eu não posso especificar uma ou outra, eu tenho que ter vigilância em saúde, certo?
Atenção ambulatorial especializada, ok. E vigilância em saúde, ok. Mas aqui a gente tem a epidemiológica que não entra. Ele trocou mais ou menos a atenção, eu acho que ele fez isso, né? Trocou a epidemiológica pela psicossocial, tirou a psicossocial e colocou a epidemiológica. A gente precisa ter a atenção psicossocial, que é as redes de atenção psicossocial, né? Que é a RAPS. Letra D. Vigilância sanitária, não. A gente já viu que é vigilância em saúde. Atenção primária, ok. Urgência e emergência, ok. Psicossocial, ok. Ambulatorial especializado, ok. Então, aqui está errado porque ele trouxe vigilância sanitária. Mas ele trouxe atenção primária, urgência e emergência, psicossocial, ambulatorial especializada. Se tivesse trazido vigilância em saúde, a questão estava perfeita. Letra E. E espero que esse seja o gabarito, né, pessoal? Porque senão estou mais perdida aqui, porque... Vamos lá. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde. Pronto, ele trouxe todos os requisitos mínimos para uma região de saúde. Isso aqui está lá, está descrito, esses são, tá, inclusive na ordem que está lá no artigo. E aí o que é mais importante falar em relação à região de saúde? Para ela ser instituída, ela vai ser instituída pelos estados, certo? Em pactuação com os municípios. E ela precisa ser instituída respeitando o que foi pactuado na tripartite. Porque, pessoal, as comissões, e isso traz também aqui no decreto 7508, as comissões intergestores, bipartite, tripartite, elas servem para pactuar as ações e serviços de saúde que vão ser, é uma forma de planejamento. São os planos de saúde, não os planos de saúde comerciais da saúde suplementar que eu estou falando dos planos de saúde do SUS. E aí a gente tem o plano de saúde nacional, aí o plano de saúde estadual tem que respeitar o nacional e capilarizar ele, aí vem o plano de saúde municipal, porque aí vai ser regionalizado, vai ser específico para aquele município, mas tem que obedecer o que está pactuado no plano nacional, o que está pactuado no plano estadual nacional. Ou seja, eu tenho que respeitar o que está pactuado na CIT, Comissão Intergestores Tripartites, e tenho que estar pactuado na CIB, que é Comissão Intergestores Bipartite. Outra coisa, eu posso ter região de saúde interestadual? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sem pescar na lei, hein? Posso, pessoal. Como é que isso pode acontecer? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um município que ele é fronteira entre dois estados. Exemplo, aqui eu tenho o município X, que está no Ceará, e aqui eu tenho... que tem que ser fronteira, ele tem que estar encostado ali, né? E aqui eu tenho o município Y, que é do Rio Grande do Norte. Certo? Eu posso ter uma região de saúde que pega esses dois municípios? Posso. Mas aí esses dois estados aqui, eles têm que estar pactuados em relação a isso, né? E aí a gente tem que respeitar a CIT e a CIB deles, né? Comissão Intergestores Tripartite e Comissão Intergestores Bipartite. Outra pergunta, eu posso ter uma região de saúde internacional? Não, né, professora? Como é que eu vou ter uma... Posso. Se eu tiver aqui um município X que faz fronteira com o município Y e aqui eu estou no Brasil e aqui eu estou no Uruguai, eu posso instituir uma região de saúde que pega esses dois municípios? Posso. Tem que respeitar as relações internacionais, os pactos e tratados e convenções internacionais, mas pode ser sim instituída. E com isso, pessoal, a gente fechou aqui o que eu trouxe para trabalhar com vocês sobre região de saúde do decreto 7508, tá? Espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários, críticas construtivas. Vamos trabalhar empatia nas redes sociais, pessoal. Na internet, como um modo geral, né? O mundo anda tão loucão e tal. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, curiosidade. Né? Vai a título de curiosidade. Vocês sabiam que o decreto 7508, ele trata dos protocolos clínicos, certo? Que são adotados pelo SUS. Nesses protocolos clínicos, que são alterados a cada 2 anos, eles trazem a relação dos medicamentos essenciais e dos serviços e ações essenciais de saúde. E aí, ele só é alterado pelo Ministério da Saúde. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo aí uma pandemia de Covid-19, né? Primeira onda, pelo menos, e o Brasil já foi afetado com mais de 115 mil mortos. E eu não sei como é que alguém não se sensibiliza com um número desse. Porque não é só um número, são 115 mil pessoas afetadas, são 115 mil famílias afetadas. Porém, tirando aqui o pensamento em relação a isso, o nosso gestor federal, né, nosso presidente da República, ele insistiu num protocolo clínico para ser adotado pelo SUS.
Sendo que o primeiro ministro da Saúde, que estava no governo dele, disse não tem comprovação científica, não vou usar. Não estou dizendo que é santo, mas ele foi contra. Aí ele tirou e colocou o segundo ministro da Saúde, que ele disse assim, não, mas não dá para usar isso aí. Vamos tentar de outra coisa, tá? Isso aqui cai todo mundo, porque eu quero usar esse protocolo clínico. Não quero saber se está certo ou se está errado, eu quero usar. E aí quando a gente teve agora que a gente está sem ministro da Saúde, né, a gente perdeu 2 ministros da Saúde, foi instituída dentro do protocolo clínico de prevenção, de combate do Covid, o uso do medicamento que é solicitado pelo presidente desde o tratamento inicial. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque está dentro do decreto, certo? É uma matéria que não era muito cobrada em prova, mas pode ser que agora vá ser cobrada, porque a gente traz dentro para a nossa realidade. A gente tem uma situação pandêmica, a gente tem um protocolo de atuação que o presidente fez questão de alterar esse protocolo e para isso ele mudou os ministros. E por que ele mudou os ministros? Porque quem define os protocolos de clínicos do SUS, quem define a relação dos medicamentos essenciais é o ministro da Saúde, é o Ministério da Saúde. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, fico por aqui. Críticas, comentários, sugestões, likezinhos, gosto de likezinhos. Qualquer coisa, pessoal, é só chegar junto, vamos lá. Não esqueçam, viu? Resolvam, que vocês resolvem qualquer questão sobre essas 3 disciplinas. Fico com Deus e até mais.